Olá, amigos, uma boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Dessa oportunidade, falaremos sobre hipnose no tratamento para fobias. Eu estarei sempre apresentando uma live pelo Facebook, sempre às quartas, no horário de Brasília, às 21 horas. Um prazer a todos que estão, portanto, começando esse nosso bate-papo, ok? José Ailton Guimarães está assistindo, Eliette Alves também, Vanjoaldo também, Daniel Oliveira também. Vejamos, portanto, Júlio, Luan Lima, um abraço, Luan, Tânia Santana, e aqueles que forem chegando, sintam-se, portanto, abraçados, recepcionados, Lucas Assunção, Clériston Modesto e vários outros que estarão, portanto, fazendo parte dessa live. Hoje vamos falar, então, sobre hipnose no tratamento de fobias. E as perguntas podem ir surgindo e nós vamos respondendo conforme essas demandas vão sendo levantadas, ok? Meu nome é Joanildo, para quem está, portanto, acompanhando nossa live pela primeira oportunidade. Eu sou hipnoterapeuta formado pela Omni e estou atuando a hipnose clínica, tanto na cidade de Itaberaba, quanto também atendendo em Salvador, e estaremos atendendo também na cidade de Feira de Santana. As outras cidades vão sendo agregadas, incorporadas, portanto, à nossa agenda. Além disso, nós realizamos cursos de hipnose, principalmente hipnose clínica, em várias partes do país. Hoje, por sinal, nós fechamos com a cidade de Goiânia. Então estaremos lá em Goiânia. A data, se eu não estiver enganado, será 7, 8, 9 e 10 de junho em Goiânia. Okay? Serão 4 dias onde nós teremos uma parceria com o nosso amigo Carlos, que é da cidade de Goiânia, um ótimo hipnoterapeuta, trabalha principalmente com hipnose ericksoniana e fará a introdução à PNL clínica durante o dia 7 e 8 de junho, e no dia 9 e 10 eu entro com a hipnose clássica. Então será um curso de aproximadamente 50 a 60 horas, com 4 dias. Então será bem intenso e as pessoas terão a oportunidade de conhecer a hipnose e também a PNL. Ok? Seguiremos, portanto, um abraço, Kátia Cizílio, sempre presente aí, Rafael Gibson, grande Rafael. Temos que colocar aquele material lá no Google Drive, viu, Rafael? Jurandir Nascimento, Aldo Neres, vários outros que estarão, portanto, chegando e se incorporando à nossa live hoje falando sobre hipnose e também essa ferramenta chamada hipnose sendo utilizada para tratar fobias. Antes de mais nada, é importante dizer que a hipnose é uma ferramenta que foi regulamentada pelo Conselho de Psicologia, também de Medicina, Fisioterapia e Odontologia. Então, esses 4 conselhos já regulamentaram o uso dessa ferramenta dentro de sua área de atuação. Outras instituições também utilizam a hipnose, outras categorias também utilizam a hipnose. A exemplo dos psicanalistas, que não têm conselho de psicanálise, mas também utilizam a hipnose como sendo uma ferramenta não só de acesso ao inconsciente, que é a nomenclatura que a psicanálise utiliza, como também para tranquilizar o paciente ou o cliente para que ele tenha uma resposta mais satisfatória à hipnoterapia ou psicoterapia. Os fisioterapeutas também utilizam a hipnose no sentido de potencializar os ganhos das pessoas em recuperação. Quem faz também atividades físicas, a exemplo de times de futebol de alto rendimento, utilizam essa ferramenta a hipnose também para potencializar os ganhos do atleta quando esses estão próximos de uma data de uma competição de maior volume, de maior intensidade, e o nível de estresse também, obviamente, acompanha essa importância da partida. Então os atletas eles têm que ter um atendimento também nessa parte psicológica para que eles possam enfrentar essas tensões sem diminuir o rendimento, a capacidade física deles. Então, se usa a hipnose também para que esses profissionais consigam um melhor rendimento, um rendimento mais satisfatório e, obviamente, conquistem os resultados. Se eu não estiver enganado, o Barcelona utilizou a hipnose quando, por oportunidade do jogo contra o PSG, se eu não estiver enganado.
na Champions League. Há até um vídeo no YouTube que fala sobre essa experiência. Então havia um hipnoterapeuta que trabalhou a potencialidade dos atletas no âmbito psicológico, como eles suportavam a pressão e como eles tinham resiliência para se recompor diante dessa pressão. A expressão resiliência, ela vem principalmente da área da física, e a resiliência é a capacidade que os corpos têm para suportar uma determinada pressão e se regenerar, se recompor. Então, se você pega uma bola e aperta essa bola, ela vai diminuir de tamanho, mas ao você soltar, ela se expande e volta ao tamanho original. Essa é a ideia da resiliência. Um atleta resiliente é aquele que, mesmo sob pressão, consegue suportar aquela pressão e voltar ao seu rendimento natural. Então, por isso se utiliza a hipnose para atletas de alto rendimento, altas performances. Isso nós estamos falando do futebol, mas também você pode utilizar para outras áreas, também do esporte. A exemplo do atletismo, a exemplo de corridas, a exemplo de uma série de outros. Desde que você tenha que ter foco e você tenha que ter um objetivo específico, você pode trabalhar o fator psicológico a partir da hipnose, que vai dar a esse atleta um ganho ainda maior. Um abraço, Fábio Gonçalves, Graziela Borges e todos aqueles que estão se incorporando a essa nossa transmissão. Caio Valverde, um abraço, meu querido. O som tá baixo? Ok, o som tá baixo. Deixa eu ver aqui para aumentar o som. Ok. Se o som estiver voltando à sua normalidade, por gentileza, sinalizem para mim. Tá certo, gente? Sinalizem, portanto, para que eu possa ter esse controle do som. Deixa eu ver. Tal. Estaria num... Abraço, amigo. Você também. Caio Valverde. Caio Valverde é baiano, se não estiver enganado, tá? Ah, o Carlos Cunha. Grande Carlos Cunha. Esse é o parceiro que eu falei há pouco, gente, que estará conosco aí no curso em Goiânia, viu? O Carlos Cunha, que é hipnoterapeuta de ótima formação, principalmente especialista em hipnose ericksoniana, e que vai estar conosco aí fazendo um trabalho com uma série de estudantes daquela região, Goiânia e outras cidades, que estejam aptos a trabalhar com hipnose. Quem pode trabalhar com hipnose? Todos aqueles que fazem um curso de extensão, chamado curso livre, e de preferência com uma boa carga horária, tá? E geralmente são pessoas que vêm de áreas como psicopedagogia, psicologia, psicanálise, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, há áreas diversas aí de pessoas e profissionais. Santo Antônio de Jesus, Caio Valverde, ok. Isso. Ah, tá, ok. O Caio disse que passou por alguém no shopping, Santo Antônio de Jesus, parecia comigo. Ó, Caio, tem quem diga que o Denzel Washington é minha cara. Tá? Tem quem diga que ele tá por aí dizendo que é Joanildo, já pensou? Acontece, né? Mas é isso aí, gente. Vamos seguir então. Vamos definir então algumas questões. A princípio, conceito de hipnose. Uma das coisas que as pessoas definem quanto hipnose é um estado alterado de consciência. Esse termo era utilizado até pouco tempo também por mim, tá? Então, hipnose era definido como estado alterado de consciência. Hoje se define melhor hipnose como sendo um processo pelo qual você diminui o fator crítico da mente consciente e estabelece no subconsciente um pensamento ou emoção seletiva aceitável. Então, você vai diminuir o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Então, você vai saber qual é o pensamento que você quer que adentre o subconsciente. Isso é hipnose. Esse processo é hipnose. Ok, definimos o que é o objeto da nossa fala nessa noite. Vamos seguir esse método bem cartesiano e bem filosófico, né? Definir cada parte. Primeira parte, definir hipnose. Hipnose é isso. É atravessar o fator crítico e estabelecer um pensamento no subconsciente. Pensamento seletivo. E o que é fobia? Pois bem, nós temos que saber distinguir fobia de medo e de pânico. Por exemplo, se você tem medo de ser atropelado, tem medo que um carro lhe atropele no meio de uma pista, em meio a uma BR, por exemplo, isso é normal. Então você não vai ficar andando no meio da BR,
principalmente à noite, porque você corre risco de morrer. O medo é natural. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Um abraço, Carolina Salgado, Vinícius Reis e Ernesto, grande Ernesto, agora papai do Bento. Um abraço, Ernesto. Então, esse instinto de sobrevivência faz parte da nossa natureza humana, da nossa condição humana. Esse medo é normal. Ok, definimos o medo. O que é fobia? Fobia seria um medo exagerado, um medo desmedido, um medo descompensado de uma coisa específica. Por exemplo, já que eu peguei como exemplo o medo de ser atropelado por um carro na BR, vamos imaginar que esse medo não é mais na BR. É medo de ser atropelado por um carro, em qualquer lugar que seja. Então, eu passo a não sair de casa porque eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é fobia. Porque um carro pode me atropelar? Pode. Mas eu não preciso ficar trancado em casa em função desse medo. No momento que esse medo faz com que você se enclausure, nesse momento que o medo faz com que você diminua sua capacidade de interação social, no momento que esse medo faz com que você tenha dificuldade de ter uma vida normal, então você estará tratando de uma fobia. Medo de aranha. É natural que você não queira uma aranha percorrendo aí seu corpo. Mas se você vê uma aranha na parede a uma certa distância e você entra em pânico, você simplesmente se desespera, você deixa de ser você, fica descompensado, naquele momento você está se deparando com uma fobia. Definimos fobia. E pânico. Síndrome do pânico, gente, é um medo apenas com uma diferença. E essa diferença é fundamental. Ela não tem um objeto específico. Esse medo não é apenas da aranha. Não seria apenas do carro. Esse medo seria medo de tudo. Então, há um pavor que toma o sujeito, e aí pode ser em qualquer momento, não há um momento específico. Pode até haver um gatilho que ele não sabe qual é. O gatilho é aquilo que dispara. Pois bem, esse sujeito, ele entra num pavor tão grande que ele se paralisa. E quando você pergunta qual é o objeto específico desse medo, ele não sabe te dizer. Porque ele não sabe, ele tem medo de quê? De tudo. Esse medo de tudo é pânico. O pânico não é fobia. Fobia, há um elemento, há um objeto. Esse objeto foi nomeado pelo sujeito como sendo o objeto fóbico. O objeto que ele se depara, ele se paralisa. O objeto que o congela, o que deixa inerte, ele perde a capacidade de racionalizar. Naquele momento, ele não consegue interagir com mais ninguém. Ele se desespera. Esse objeto fóbico é nomeado pelo subconsciente do sujeito como sendo o objeto do seu medo. No pânico, não. Ele tem medo de tudo. Ok? Podemos até tratar do pânico em outra oportunidade, mas apenas para que nós possamos ter bem definido quais são os objetos que nós estamos tratando. Ok. Pois bem, fobia. Sabendo que a fobia é um medo, um pavor de um objeto específico, como é que nasce essa fobia? Você não nasceu com a fobia. Esse medo, que pode ser um medo de dirigir, por exemplo, esse medo, que pode ser o medo de uma aranha, de um sapo, pode ser o medo de bicicleta, pode ser medo de palhaço. Eu fiz uma sessão de hipnose, por exemplo, que está no meu canal no YouTube, de uma cliente que tinha medo de palhaço. Quando fizemos a R2C, a regressão, identificamos como sendo um episódio específico onde a criança, ou seja, ela quando criança, foi exposta a um momento onde o palhaço estava lá, um palhaço mesmo caracterizado, e a criança não entendia o que estava ocorrendo. O interessante é isso, gente. Olha, nós adultos olhamos a cena do palhaço brincando, fazendo careta e tal, nós rimos, nós brincamos, nós nos divertimos com isso. Isso para nós remete a lembranças positivas. Ok? Ok. Mas nem todas as crianças entendem o que está ocorrendo ali. Se a criança não entender o que está ocorrendo, ela pode criar dali um pavor, um medo. E aquela cena pode desencadear um processo fóbico. Ok, o José Arilton Guimarães colocou o seguinte: síndrome do pânico em medo de morrer
como você encontra o gatilho? Ok, olha, para encontrar o gatilho, às vezes o sujeito sabe. Às vezes ele identifica. Olha, toda vez que eu me encontro em tal situação, eu entro em pânico. Às vezes ele até identifica mais ou menos assim. Aí ele entra em pânico e ele passa a ter medo de tudo. Mas na maioria das vezes você vai encontrar esse gatilho via regressão. A chamada R2C, ou regresso de cause, é o regresso à causa. Aí você vai encontrar, no regresso à causa, você vai encontrar o elemento que causou, o momento que causou aquela reação fóbica. O subconsciente daquela criança, possivelmente criança. Por quê? Porque nós somos adultos, gente, mas os nossos traumas estão na infância. Boa parte dos nossos traumas estão na infância. Você pode passar por um trauma na fase adulta, mas a maioria dos seus traumas estão na infância. Então, o que ocorre? Na hora que você faz a regressão, você encontra um momento onde aquela fobia se instalou e você vai fazer com que aquela mente compreenda aquela situação de modo diferente. Joel Souza, um abraço, Joel, um abraço, Lide Rocha. Todos que forem pintando por aqui, a gente vai falando o nome conforme fomos percebendo, ok? E se por algum motivo não mencionar o nome de alguém, me perdoe, pelo amor de Deus, porque nós vamos trabalhando o raciocínio e os nomes vão pintando e a gente vai sinalizando e pode ser que eu me passe em algum momento. A condição humana me força a ter alguns lapsos, ok? Vamos lá, gente. Então, pois bem, o objeto fóbico ele é nomeado em algum momento. Ele é nominado quanto objeto fóbico pelo seu subconsciente em alguma oportunidade. Crianças que são expostas a situações de medo, elas podem desencadear uma fobia no futuro. Por exemplo, uma criança que... Ok, abraço, Joel Souza. Uma criança que, na sua fase de meninice, quem sabe 3, 4, 5 anos de idade, ela pode ser exposta a um animal, por exemplo, mora numa zona rural e por algum motivo um sapo ou um grilo entrou na casa, pulou naquela criança, ela não sabia o que era aquilo, não entendia aquilo, aquele animal deu um medo muito grande nela. Ela queria correr para o pai e o animal estava na direção entre ela e o pai. Como o pai estava fora do alcance dela e o objeto era o empecilho dela chegar ao pai, ela pode declarar naquele momento, no seu subconsciente, aquele objeto como sendo eleito por ela como objeto da sua fobia. Esse objeto me impede de chegar ao meu pai. Teve um caso de um cliente, por exemplo, que eu trabalhei, ele tinha fobia de borboleta. E quando nós fizemos a regressão, nós chegamos a um episódio onde o pai dele estava num quarto da casa, quase que um escritório, uma coisa assim, e ele estava na sala. Ele queria chegar até o pai e a borboleta estava na ombreira da porta. A ombreira, gente, da porta é aquela parte de cima da porta. Pois bem, na hora que ele queria chegar ao pai e a borboleta estava naquela ombreira da porta, ele declarou no seu subconsciente que aquela borboleta o impedia de chegar ao seu pai. Ele tinha medo de atravessar a porta porque o animalzinho estava ali. Ele era criança, ele não sabia que a borboleta não iria fazer mal. Então, já que ele não sabia, ele despertou naquele momento o medo da borboleta. Pronto, um jovem de 20 e tantos anos que tem pavor de borboleta. A lógica nisso, quando você analisa friamente, você fora da circunstância, diz, não tem cabimento uma pessoa adulta ter medo de borboleta. Sim, é verdade. O problema é que na hora que o adulto se depara com a borboleta, o adulto não é adulto. Naquele momento, vem à tona aquela criança que estava naquela condição de impotência diante daquele animal. Perceba que naquele momento, pode ser uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, não importa. Naquele momento, o seu subconsciente, ele vai usar aquela imagem como sendo um gatilho. E naquele momento você regride automaticamente. Aí não é o hipnoterapeuta que fez a regressão com você. É a sua mente que lhe leva automaticamente àquela idade. A idade onde você se deparou com esta cena e aí você se sentiu apavorado. Percebeu como é que a condição de fobia se estabelece? Por exemplo, você pode ter medo de dirigir.
É natural que você, talvez, motorista recém-habilitado, se sinta não tão corajoso, não tão impulsionado a pegar uma rodovia mais movimentada. Até aí, tudo bem. Se você tiver nomeado o veículo como sendo um objeto que você tem pavor de entrar, ou se você nomeou o veículo como sendo aquele objeto que você tem pavor de ir para a BR com ele, aí você tem que ver se esse medo ele trava você, se esse medo impede que você desenvolva suas habilidades naturais, esse medo estará se tornando uma fobia. Aí vamos pegar uma parte de minha fala, que eu não sei se vocês se atentaram, que é está sendo nomeado ou ele está se tornando uma fobia. Aí você pode dizer, mas Joanildo, você disse que há um momento específico onde a fobia se estabelece. Verdade? Mas também há outros momentos que você vai potencializando esse medo. Lembra daquela criança que eu falei que viu a borboleta na ombreira da porta e sentiu medo? Pronto, aquele foi o gatilho inicial. Aquele foi o momento do episódio inicial. No entanto, ao longo da vida, todas as vezes que aquela criança, e aí ele já vai estar na fase de adolescência, talvez começando a chegar à fase adulta, todas as vezes que aquela criança se deparar com aquele medo, ele vai aumentando esse medo. Vai aumentando. Ele vai reforçando aquele medo. Porque o inconsciente, ou subconsciente, como queiram chamar, eu deixo bem claro que essa nomenclatura vai mudando a partir do seu campo de estudo, tá? Então tem quem chame de subconsciente, tem quem chame de inconsciente. Respeito às nomenclaturas. Então, esse medo vai sendo potencializado e ele vai ficando cada vez mais forte. Ele vai ganhando corpo e você vai ficando cada vez mais indefeso. Porque você começa a perceber que esse medo vai lhe tomando. Aí vai chegar um dia que você vai ter um episódio final. Deixa eu ver aqui. Já respondo, Arilton. Aí vai chegar um dia que você vai ter um episódio final. Esse episódio final é o dia que você vai ter uma crise tão forte de medo que você diz, não, agora eu tenho que dar uma solução. Esse é o episódio que vai levar você, possivelmente, à terapia. Mas você não precisa esperar esse medo chegar a essa dimensão, ok? O José Arilton Guimarães diz o seguinte, uma pessoa que fez um curso de hipnose condicionativa insiste em dizer que transe não existe imaginação. Eu sempre discordo disso. Olha, o que é o transe? Essa nomenclatura, gente, olha, as nomenclaturas geralmente nos prendem muito, tá? Santo Agostinho, quando ele escreve, por exemplo, o livro Magistro, e ele escreve também Confissões, ele vai dizer, por exemplo, que a palavra é uma das coisas que nos aprisiona. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz a mesma coisa. Quando você vai para... Tem um filósofo, não sei se é Heidegger, que vai dizer que o filósofo ele é o guardião da palavra, tá? Porque ele diz o seguinte, o ser mora na palavra. Nós moramos na palavra. Você é sujeito a José Arilton e eu sou sujeito porque nós verbalizamos, porque nós falamos. Aí a pessoa que não fala, ele tem a palavra em si. Ele pode não conseguir oralizar, mas ele tem a palavra. A palavra nos coloca na condição de humanos. A palavra é o que nos difere dos animais. Ok? Ok. Mas a palavra também às vezes nos aprisiona. Então a palavra transe, por exemplo, dentro da nossa área de trabalho, tem profissionais que se aprisionam à palavra transe. E aí ele acha que transe é apenas o sujeito com os olhos fechados, praticamente com o corpo bem relaxado. Ele vai ter toda aquela sintomatologia, por exemplo, de um transe sonambúlico, né? Então ele tem que ter aquela condição, e aí eu vou chamar ele de transe. Esse estado é de transe. Gente, não precisa estar nessa condição para estar em transe. Todas as vezes que você tem um rebaixamento do fator crítico e alguém consegue colocar uma ideia na sua cabecinha, você entrou em transe. Isso é hipnose. Todas as vezes que você tem a diminuição do fator crítico, ou seja, você para de analisar, você diminui a sua racionalização e alguém consegue colocar uma sugestão naquele momento, ocorreu a hipnose. Óbvio, houve um transe. Você pode não ter a sintomatologia de um transe convencional. Aquele transe que a maioria dos hipnoterapeutas gostam. Por exemplo, o toque de Charcot, que você toca na testa e o sujeito
ele automaticamente se larga no transe. Sim, você pode não ter essa sintomatologia, mas você tem o transe. A hipnose conversacional, por exemplo, leva o sujeito ao transe, mas ele está com o transe, com os olhos abertos, respondendo uma série de outros estímulos, mas naquele momento o fator crítico dele foi rebaixado e ele aceita a sugestão. Houve um caso, por exemplo, tudo bem que estamos falando de fobia, mas vou abrir um parêntese aqui. Houve um caso, por exemplo, de um rapaz que chegou ao meu espaço e ele era gago. Só que a gagueira dele, eu percebi que ele conversava naturalmente com a namorada. No entanto, quando ele ia conversar comigo, principalmente fazer uma pergunta ou algo assim, ele começava a gaguejar. E aí eu percebi que a gagueira dele possivelmente era psicológica. Conversando com ele, não pedi para ele fechar os olhos, nada disso. Simplesmente eu dei sugestão, entrei numa hipnose conversacional e ele saiu de lá sem gaguejar. No outro dia, mandei uma mensagem para ele, como é que você está? Ele disse, estou falando normalmente. Perceba, ele diminuiu o fator crítico através do diálogo que eu tive com ele, coloquei no subconsciente dele a ideia e ele parou de gaguejar. A gagueira, principalmente, nós no curso da Omni agora, por exemplo, tivemos acesso a uma técnica que mostra que a gagueira, não havendo problema, obviamente, no aparelho da fala, problema físico, né, não havendo isso, a gagueira é por fatores psicológicos. E você pode melhorar consideravelmente pessoas que têm gagueira, podem trabalhar aí essa dificuldade da fala e verbalizar, oralizar sem nenhuma dificuldade. Ok? Seguindo, portanto, estávamos falando sobre a necessidade de você entender a diferença entre o medo, que é uma situação natural, fobia, a diferença então do medo para a fobia, o medo é uma reação natural, instintiva, no sentido de autopreservação. A fobia, você nomeia, você elege um objeto como sendo o objeto fóbico, aquele objeto que lhe dá toda uma condição de incapacidade e impotência diante daquela circunstância, e você tem o pânico. E aí o pânico já é um medo generalizado de basicamente tudo, mas pode ter um gatilho. Ok? Pode ter um gatilho. Pode ter algo que desperte o pânico em você. A hipnose ela é extremamente eficiente nos três casos. Medo. Eu tenho medo de dirigir. Eu sei dirigir, mas eu não me sinto segura para dirigir. Você pode trabalhar esse medo com hipnose. Por exemplo, tem pessoas que trabalham a ansiedade e o medo de provas de concurso ou provas outras que vão fazer na vida. Testes, por exemplo, de habilitação e outros. Ok, a hipnose vai fazer você entender que aquele medo é desnecessário. Porque o medo, por exemplo, de dirigir, ou o medo de fazer a prova, porque você tem medo de perder, ou você se congela diante da necessidade de fazer a prova, você vai trabalhar na hipnose essa situação e resolve. Deixa eu ler a pergunta, senão daqui a pouco ela passa. Ah, ok, já respondo o Islam. Você pode trabalhar também a fobia com a hipnose, fazendo o que? R2C, regressão. Faz a regressão, encontra o objeto fóbico e vai, portanto, reeducar essa mente. Aí você vai dizer, mas você pode também ridicularizar o objeto fóbico. Ridicularizar o objeto fóbico é uma técnica que os hipnólogos também utilizam. Olha, pode, você pode ridicularizar. Mas eu lhe pergunto, e o motivo? Qual é a causa do problema? Você vai estar resolvendo apenas o sintoma. O sintoma é o medo. Qual é a causa? Se você não sabe qual é a causa, o problema continua lá. Você pode tirar o medo de uma coisa e esse medo correr para outra. Porque você não resolveu o problema. Você apenas camuflou o sintoma. Aí o seu cliente, ele vai dizer, resolvi meu problema, meu medo foi embora. Mas o problema está escondido lá dentro e nem ele sabe qual é exatamente. Por isso é importante uma regressão, para você encontrar o fator que levou à causa inicial, os vários outros episódios que potencializou e o episódio final. Você vai reeducar essa mente nesse processo todo e você resolve o problema. O pânico pode ser tratado com hipnose? Pode. E você vai também encontrar o que levou a essa condição de pânico. O nosso amigo Islam, ele pergunta o seguinte, se é possível trabalhar auto-hipnose para fobia. É sim. É possível, é.
Agora você tem que ter uma boa condição de auto-hipnose. Por que eu lhe digo isso? A auto-hipnose, ela é, como o próprio nome já indica, eu estou falando aqui para leigos, tá? Eu sei que quem é hipnólogo sabe o que é auto-hipnose, mas para leigos. Quando você faz a auto-hipnose, você está se levando à condição de diminuição do fator crítico e você vai colocar, então, um pensamento seletivo. Correto? Correto. Esse processo é hipnose. Ok. Só que, quando você se deparar, vamos imaginar que você vai fazer uma regressão com a auto-hipnose. Quando você se deparar com a emoção do momento fóbico, eu não sei se você vai ter uma condição de transe tão bem estabelecida para que você consiga fazer a reprogramação mental. Então, nesse caso, eu indicaria uma hetero-hipnose, ou seja, alguém fazer hipnose com você. Porque a auto-hipnose é muito melhor, muito mais eficiente se você for utilizar para maus hábitos, se você for utilizar para procrastinação, para você acabar com a procrastinação, se você for utilizar para foco, concentração, para estudo, para aumentar a sua capacidade física. Então, para essas questões, a auto-hipnose vai ser extremamente eficiente. Mas e naquilo que você precisa de alguém que lhe conduza, essa é a melhor palavra, que lhe conduza no processo, para que você encontre e você, uns vão chamar de ressignificar, já há homens que chamam de reeducar sua mente para esse novo pensamento, eu não sei se você vai ter uma condição de transe satisfatória para chegar a essa solução. Entendeu? Então, a auto-hipnose pode ser utilizada? Pode. No entanto, o sujeito tem que ser muito bom em auto-hipnose para conseguir o resultado. Eu uso auto-hipnose, por exemplo, para coisas que eu quero mudar na minha vida. Tenho tido ótimos resultados. Agora, a auto-hipnose também é treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, mais a sua mente se acostuma a fazer aquelas sinapses e você vai ter os resultados que você deseja. Então também não é um passe de mágica, não. Ok, gente? Hipnose não é mágica. Hipnose é diminuir o fator crítico da mente consciente, estabelecer no subconsciente o pensamento ou emoção seletiva aceitável. Isso não é mágica. Entrar, atravessar o fator crítico não é fácil. Certo? Para quem tem técnica e estudo, obviamente consegue com certa facilidade. Mas, às vezes, o sujeito tem as suas resistências e as resistências nascem principalmente em função do medo, até por não saber o que é hipnose. Tem pessoas, até pessoas de boa formação, pessoas universitárias, e que têm pavor de hipnose, e acham que hipnose é uma coisa religiosa, transcendente, de outro planeta. Tem medo, eu vou ter o medo de contar meus segredos. Que segredo? Você só vai falar o que você quer. Essa semana, por exemplo, fiz uma sessão de hipnose muito boa mesmo, para uma pessoa que foi me procurar. Ela foi resolver questões pessoais dela, no sentido de ela se sentia incapaz de enfrentar determinadas situações, circunstâncias. E aí, quando ela queria tomar determinadas decisões, ela tinha medo da decisão, porque tinha medo de, digamos assim, acabar prejudicando sua vida, filhos e família. Ok. Parecia que o problema era uma coisa simples. Quando nós fizemos a regressão, nós fomos aos 4 anos de idade, aos 9 anos de idade, aos 12 anos de idade, e depois na fase adulta, quando a pessoa teve um outro problema de relacionamento. Depois que eu encontrei os vários episódios, aí nós voltamos ao nascimento dela. E aí fizemos todo o processo. Saiu de lá feliz. Percebe? Que é um processo, não é mágica. Olha que a sessão nem demorou tanto. Foram quase 3 horas. Eu não vou dizer que ela demorou. Foram quase 3 horas, mas não demorou tanto. Poderia ter demorado muito mais. Poderia ter demorado 4, 5 horas. Depende de cada sujeito. Você pode conseguir fazer uma sessão de hipnose para um atendimento específico, ou seja, um problema específico, demorar 3 horas. Com outro demorar 5. Depende da resposta de cada sujeito. Depende de como cada sujeito se comporta nesse processo. Ok? Um abraço, Alberto Magno, a Isdamaia Brito. Um abraço, todo mundo está chegando aí.
a nossa live falando sobre hipnose e fobias. Como utilizar a hipnose, a técnica da hipnose, para tratar fobias. Tá? A fobia, gente, como eu já disse há pouco, é um objeto, uma coisa, uma circunstância que lhe leva um pavor e que lhe paralisa, que lhe impede de ter uma vida normal, dita normal. A hipnose vai entrar, então, como sendo aquela ferramenta que vai lhe possibilitar superar isso. É claro que a hipnose pode ser utilizada para outras demandas pessoais também. Tá? Abraço, meu nobre. Wisney Silva. Manuel Freitas. Um abraço aos amigos em Feira de Santana. Nosso amigo Moab. Foi aluno do curso de hipnose em Feira. Manuel Freitas, um abraço. Clécio Gomes do Nascimento. Também um abraço para você, meu querido. Um abraço aos amigos em Araguaína, Tocantins. Aos amigos em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estaremos lá em julho. Um abraço aos amigos em Goiânia. Goiânia tem nosso amigo Carlos Cunha, que é hipnoterapeuta de hipnose ericksoniana. Um abraço, Daniel. Daniel é lá de Santa Maria, tá? Marcos Ribeiro Freire. Um abraço também, meu querido. A todos que estão chegando. Portanto, nosso bate-papo hoje é sobre hipnose e fobias. Hipnose para tratar fobias. Se tiverem alguma pergunta, podem sinalizar. E nós vamos respondendo conforme elas forem pintando na nossa live. Ok? Isso, Daniel, grande Daniel. Daniel já é hipnoterapeuta, gente, tem ótima formação. Por sinal, já teve formação com outros hipnoterapeutas de nome nacional, a exemplo do Lucas Naves, e será parceiro nosso aí no curso em Santa Maria. Ok? Os amigos em Araguaína, por exemplo, eu já nem falo, são amigos, são irmãos lá em Araguaína, e estarei retornando à cidade de Araguaína, dependendo apenas da agenda dos alunos de psicologia que devem definir isso ainda no final desse mês. Clevison, grande Clevison, de Feira de Santana, estaremos no próximo curso aí em fevereiro, Clevison, dia 17 e 18 de fevereiro, novamente, portanto, em nosso curso de hipnose clínica avançada. Nosso curso ele tem uma carga horária bacana, tem também uma ementa muito boa e dá uma formação consistente para quem pretende atuar, portanto, na hipnoterapia. Geralmente quem procura o curso de hipnose para trabalhar com hipnoterapia são odontólogos, médicos, psicanalistas, são profissionais dessas áreas, psicopedagogos, por exemplo, a exemplo do nosso amigo Claudeir, que é de Jorro, se não me engano. Jorro é uma cidade que eu nem conhecia, vim conhecer através da pessoa dele. Ok? Na psicopedagogia, por exemplo, a hipnose pode ser utilizada para potencializar o aprendizado. Quase nenhum psicopedagogo utiliza, mas pode ser utilizada para potencializar o aprendizado. Vou contar uma experiência que passou comigo em certa ocasião. Tá? Abrindo esse parêntese. Isso, vá participar, minha lindona. Eliane Brito, um abraço. Eu estava numa sala de aula. Não, estava na sala de professor. Sala de professor, quando na oportunidade chegou um aluno para fazer uma avaliação. Isso. Para fazer uma avaliação sobre a questão da capacidade de leitura e escrita desse aluno. Tá? Então, não vou dizer nome de escola, mas foi numa escola por aí. E aí, esse aluno, ele estava relutante, ele não queria vir, não queria falar. A coordenadora o chamou, ele não queria vir. Depois, a professora o chamou, ele não queria. Sei que ele ficou em pé na porta da sala dos professores, sem querer adentrar a sala para fazer esse teste, essa avaliação. Quando eu percebi que ninguém conseguia fazer esse menino entrar, eu pedi licença à coordenadora para que eu pudesse intervir. E ela disse, não, tudo bem. Naquele momento, eu usei técnicas que nós conhecemos como sendo técnicas de hipnose conversacional, ou seja, nada de transe, aquele transe dito tradicional. Então, naquele momento, eu comecei a conversar com o garoto e levá-lo daquele lugar onde ele estava, que era uma escola, para o lugar onde ele morava. E eu perguntei a ele o que ele gostava de fazer e tal. Ele disse que gostava de soltar pipa. Eu pedi que ele imaginasse a cena dele soltando pipa. E ele começou a rir. Aquele garoto que estava arredio na porta começou a rir. E eu disse, imagine você agora soltando pipa. Olha que coisa bacana, você soltando pipa, sem camisa, é o jeito que você disse que gosta de estar, no meio da rua soltando sua pipa. Imagine que você está ali agora, ó, puxando a linha. E ele começou a rir. A emoção, o rosto dele mudou. Pronto. Perceba que naquele momento eu diminuí o fator crítico da mente consciente.
Qual é o próximo passo? Estabelecer um pensamento seletivo, correto? Correto. Eu disse a ele, essa emoção não é boa? Essa emoção de se ver soltando pipa não é bacana? Ele falou, é. Pois bem, você pode sentir a mesma emoção colocando seu nome aqui no papel. Gente, ele sentou e escreveu. Percebe? Naquele momento eu peguei uma emoção, linkei aquela emoção ao que eu queria quanto resultado, e ele deu o resultado. Então, isso é hipnose. Para isso você precisa derrubar alguém, para isso você precisa tocar na testa de alguém. Nada disso. Hipnose está na nossa vida. As pessoas só não sabem que isso é hipnose. Tá? O Daniel Cunha, um abraço Daniel Cunha lá de Santa Maria, que também é terapeuta holístico. Isso mesmo. A formação dele é bem consistente, gente. É um profissional que está aí no mercado fazendo um trabalho maravilhoso, já atende, portanto. E nós seremos parceiros, então, nesse curso lá em Santa Maria. Não conheço a cidade de Santa Maria ainda. Conhecerei a partir de julho, nesse curso que faremos nessa cidade maravilhosa, tá? Santa Maria, se não me engano, tem aproximadamente 200 e poucas mil pessoas, né? 250 mil habitantes, mais ou menos. Araguaína, Tocantins, são 170 mil habitantes, tá? E é isso, Luana, grande Luana. Luana sempre presente lá no grupo de hipnose e psicologia, curte o trabalho dos profissionais, uma pessoa que tem aí, está aprendendo bastante de hipnose e possivelmente daqui a algum tempo vai estar atuando aí, não só como hipnoterapeuta, mas quem sabe também dando cursos de hipnose. Ok? Nós estamos com a agenda lá no site superhipnose.com. Quem quiser acompanhar a nossa agenda. Nós não colocamos ainda o curso de Goiânia, porque não terminamos ainda de preparar a ementa, mas o curso de Goiânia possivelmente vai estar no site ainda esta semana. Então, quem for de Goiânia ou daquela região ali, poderá comprar aí a sua inscrição, se inscrever no curso, né? A partir da semana que vem, tá? Garantir, portanto, a sua vaga no curso a partir da semana que vem. O curso em Goiânia será 7, 8, 9 e 10 de junho. Lembrando que o Carlos Cunha vai fazer 7 e 8 com a hipnose e PNL, tá? Principalmente PNL, e eu farei hipnose clássica com 9 e 10. Ok? Ok. Seguindo, portanto, Suede Trapiá. Um abraço, querida. Sempre acompanhando aí nosso trabalho. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E segue, portanto, nossa live falando sobre hipnose e fobia. A fobia, ela pode se estabelecer na infância, mas pode se estabelecer também na fase adulta. O que vai levar esse medo a se tornar uma fobia, gente, é interessante nós pensarmos o seguinte. Primeiro, na mente consciente nós temos o fator crítico e a memória de curto prazo. Então, essa memória de curto prazo é responsável por guardar as lembranças de eventos que não têm muito significado emocional, não tem carga emocional. Então, você sabe, por exemplo, o que você comeu hoje pela manhã. Você sabe porque foi hoje pela manhã. Se eu te perguntar, há um ano atrás, nessa mesma data, o que você comeu pela manhã, você não vai lembrar. Porque não havia carga emocional para registrar no seu subconsciente essa memória. Ok? Deu para entender que o seu consciente ele guarda apenas a memória de curto prazo e de coisas corriqueiras, seu número de telefone celular, número de sua casa, coisas desse tipo. Ok. E você tem no sistema límbico o lugar onde você armazena a memória de longo prazo. E essa memória, ela vem sempre com a carga emocional. Então você vai lembrar e dificilmente você esquecerá de todas aquelas coisas que para você são de fato significativas. A exemplo do nascimento do seu filho, a exemplo do dia em que você perdeu um ente querido, essas datas dificilmente você esquece. E pode até ser que você consiga viver uma vida natural, a ideia passou, não está ali, mas por algum motivo um gatilho traz a ideia de volta. Pode ser que você lembre da casa da vovó, da casa da mamãe, que você tomava aquele café gostoso e tal, beleza. Você esqueceu disso. E você passa na frente de uma cafeteria, passa na frente de um bar, de uma panificadora, não sei. Sente o cheiro do café e você lembra da fase que você estava na casa da sua mãe, na casa da sua avó. Lembra disso? Pois é, essa sensação vai linkar a uma lembrança. Pronto, aí volta a ideia da fobia. O que faz uma fobia se estabelecer é a emoção, a carga emocional
que ela traz. Então não é apenas um objeto que lhe deu medo. Há um significado ali. Há um porquê ele lhe deu medo. Lembra da história da borboleta que eu falei há pouco? O medo não era apenas da borboleta. É porque a borboleta estava entre a criança e o pai. Então é necessário que haja um porquê. Como a mente ela não vai entender o porquê na fase adulta, fica registrado. E aí você precisa fazer R2C, regressão, encontrar o objeto fóbico, a circunstância em que se deu e fazer essa mente compreender que aquele processo ele tem que ser superado e aquela pessoa tem que se libertar desse medo. Eliane Brito tem fobia de quê, Eliane? Diga aí, minha querida. Tem fobia de quê? Qual seria a coisa ou animal que lhe deixa com medo? Agora lembrando, esse medo é o medo que deixa você apavorada. Aquele medo que lhe congela, aquele medo que lhe paralisa, aquele medo que impede que você faça as suas coisas normais. Se você disser para mim, eu tenho medo de barata, olha, eu não quero uma barata em cima de mim. No entanto, se eu ver uma barata, eu vou pegar um chinelo e vou bater nela. Eu não posso correr da barata. Se eu correr da barata, aí alguma coisa está errada. Né? Então, perceba que o medo é natural. Agora, se isso lhe paralisa, se isso lhe congela, se isso lhe deixa inerte, sem ação, aí é uma fobia. Aí você identifica como sendo realmente um problema e você vai trabalhar esse problema a fim de resolver essa demanda pessoal. Porque o grande problema também da fobia, sabe o que é que você não consegue avançar. Sua vida paralisa ali. E você fica criando uma série de impedimentos que não deveriam existir. Por exemplo, há um caso que nós aprendemos e que nós ouvimos, por exemplo, na nossa escola de psicanálise, que é um caso de uma mulher, por exemplo, que tinha medo de fósforo. É um medo irracional, né, gente? Medo de fósforo. Agora, curiosamente, eu conheço uma pessoa também que tem pavor de fósforo, tá? A pessoa me relatou que em dias de chuva ela não sai na rua para não ver uma poça d'água com palitos de fósforo na poça d'água. Ela não consegue atravessar a poça d'água. Gente, perceba que é uma coisa que não tem lógica isso. Ok? Ok. Essa é uma amiga e eu falei com ela, a hipnose pode lhe ajudar. Mas esse caso especificamente da escola de psicanálise, onde a professora relatou essa história, uma mulher que tinha medo de fósforo. Então ela só usava na casa dela aqueles acendedores de fogão que são, que você aperta ele, dá faísca, obviamente você acende o fogão. E aí, quando ela foi para o supermercado fazer compras, e naquele momento a atendente do balcão deu uma caixa de fósforo como troco, essa mulher entrou em pânico. Aquele foi o episódio que desencadeou não o fator inicial, mas foi o que levou ela a tratamento, a terapia. Gente, quando foi feita a regressão foi em cima. No dia que o pai dela faleceu, acenderam as velas próximo ao caixão, aquela cena que você sabe como é que é, né? E aquela criança não entendia. Quando aquela criança viu acendendo as velas e o pai estava ali, gente, a fobia se estabeleceu. Para ela, alguma coisa dizia que aquele fósforo era uma das coisas que fazia ela lembrar que ela perdeu o pai. Então ela entrava em desespero. Olha, veja como a mente funciona, como a mente trabalha, como a mente processa essa ideia, esse pensamento. Então toda vez que ela, adulta, via um palito de fósforo, ela entrava em pânico. Porque ela voltava ao sentimento de criança. Ela sabia, lembrava qual era a circunstância? Não. Foi preciso uma regressão para que ela encontrasse. A Eliana Brito fala que tem medo de lagartixa. É lagartixa. Lagartixa. Pois bem, Eliana, é possível que esse animal ele tenha alguma relação com algum momento na sua infância, na sua história de vida. Há duas técnicas, como eu disse, que basicamente eu conheço, pode ter outras, mas basicamente são as duas mais conhecidas, para a fobia. Uma é ridicularizar o objeto fóbico e outra é regressão. Ridicularizar o objeto fóbico é você fazer uma encenação, criar uma imagem para que a pessoa supere aquela fobia imaginando que aquele objeto está com outra forma.
No entanto, essa metodologia não resolve o problema de forma definitiva porque você não atacou a causa. Por isso, eu considero mais eficiente e direto a regressão. Erivelton, passou, não deu para ler, Erivelton. Perdão aí, tá? Neia Cerqueira Oliveira, existe pessoas que falam que tem medo e que vivem apavorada. Porém, quando a outra pergunta, medo de que, ela costuma responder que não sabe. Aí é onde entra, Neia, o pânico. Não há um objeto específico. Não há uma coisa específica. Tem medo de quê, Neia? De tudo. De quê? Não sei. Mas eu tenho medo. Esse medo que não é nominado, esse medo que não tem um nome específico, é pânico. Então, como você não sabe nominar, você não sabe dizer o que é, aí você vai fazer o trabalho para a questão do pânico. Mas, basicamente, a metodologia é a mesma, que é R2C, regressa de causa, regressa a causa, e você encontra os episódios que foram potencializando esse medo para que ele chegasse a esse extremo, que agora chegou a um pânico. Uma fobia pode gerar um pânico? Gente, olha, o pânico ele tem outros fatores, ele tem outras questões, outras demandas que vão levar ao pânico, tá? Mas vai depender do emocional de cada sujeito, ele pode acabar, de tanto potencializar aquilo, acabar perdendo totalmente o controle. Há um caso, por exemplo, de uma cliente lá de Salvador, que ainda não foi atender, mas ela tem fobia social em função de um problema lá que ela está enfrentando, e ela passou a ter medo de sair, medo de encontrar as pessoas. E aí, realmente, só a hipnoterapia ou a psicoterapia, existem outras ferramentas também, mas basicamente o trabalho com hipnoterapia conseguirá dar a solução a essa demanda dela. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, estaremos aqui no bate-papo com vocês sobre hipnose. Falando, portanto, sobre a hipnose e desmistificando, gente. Tem gente que acha que hipnose é tanta coisa, sabe? Outro dia eu fui fazer uma apresentação em um local específico, e aí a pessoa responsável pelo local disse assim, olha, cuidado a fazer a apresentação de hipnose, não ponha esse pessoal em transe. Aí eu falei, não, beleza, sem problema. Gente, o pessoal colou a mão, o pessoal perdeu a voz, o pessoal colou o pé no chão. Eles estavam em transe, gente. Só que eles estavam com os olhos abertos. Aí a pessoa dizia que não, ninguém estava em transe. Há medo de palitos também. Ah, tá vendo aí? Não é um medo tão incomum, tá vendo? Medo de palito de fósforo também, alguém respondeu ali. Então, o medo, esse medo, essa fobia, gente, ela tem sentido para o sujeito. Você pode até dizer, ah, fulano tem medo de fósforo, besteira. Besteira para você. Para ela faz sentido. E a mente dela dá uma explicação para isso. Agora, ela não sabe de forma consciente. É necessário você acessar o subconsciente para encontrar essa resposta. Ok? Pois é, nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, horário de Brasília, 21 horas, nos estados que não têm horário de verão, a exemplo da Bahia, são às 8 horas. Nos estados que estão com horário de verão, são às 21 horas. Um abraço a todos, fiquem com o Papai do Céu. Na próxima semana, vamos falar sobre hipnose e religião? Vamos lá? Hipnose e religião. Nosso próximo bate-papo. A hipnose está muito presente nas religiões, apesar de que tem quem diga que religião é uma coisa, hipnose é outra, e que nunca viram hipnose em religião, mas hoje tem vários profissionais hipnoterapeutas que também têm formação religiosa e que ajudam os seus clientes, ajudam as pessoas que lhe procuram nas suas igrejas. Mas hipnose e religião nós falamos na próxima nossa aula, na próxima live, daqui a uma semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.